Bom, gente, eu vou mostrar aqui. Eu comprei umas mudas de citros, plantei. Tá bonito, até frutinho já, vou mostrar. Mas tá entrando muita larva minadora, as folhas. E eu já fiz 2 combates, já tem dado resultado, também vou mostrar na sequência. Essa é a terceira. Eu vou mostrar o que eu aplico, muita gente tem dúvida, pergunta, e outros tipos de produto, o pessoal às vezes confunde na utilização. Também vou explicar, mas eu vou aplicar vinagre, né? Então tá aqui, já vou mostrar aqui. Eu já vou mostrar a forma de preparo, que depois na sequência eu mostro as mudas que eu vou aplicar e os resultados que já tem dado, né? O que eu preciso? Eu vou usar esse pulverizador nesse caso, né? Eu tenho outros pulverizadores maiores, mas nesse caso, que há algumas mudas só, esse aqui é 2 litros, é o suficiente. Eu vou precisar também, aqui ó, de um medidor, esse que o pessoal usa na cozinha, né? Que mede líquido, farinha, açúcar, essas coisas todas, é o suficiente. Detergente branco, né? Detergente branco, neutro, e vinagre branco. Agora, questão de ser branco ou não, normalmente eu uso branco porque é neutro, né? Não tem sabores. Mas se usar com sabor, com coloração, ele vai funcionar. Eu particularmente gosto de fazer certinho nesse caso. O que eu vou precisar? O vinagre eu vou misturar a 6% do total da água. Então, para 1 litro de água, que tem 1000 ml, eu vou precisar de 60 ml. Então, aqui nesse dosador aqui, deixa eu ver a parte que tá. Cadê o líquido aqui, ó. Tá aqui, ó, líquido, né? Então, aqui eu vou precisar, tá vendo? 50, como ele vai para 100, aqui eu vou ter que usar um pouquinho de bom senso, né? Eu vou usar só um tiquinho, vou subdividir aqui em 5 pedaços e vou usar mais um pedacinho aqui. Então, tá aqui um pouco de bom senso, tá bom? Então, eu vou usar 60 ml para 1 litro. Como é 2 litros, eu vou usar o quê? 120. Então, tá aqui o 100, mais um pouquinho, eu vou dividir isso aqui em 5 pedaços e vou usar 2 partes. Também é meio no bom senso, porque não tem a divisão por cada 10 ml. Né? Então, esse vai ser 6% do total da água. Se for fraco, vai ter problema de princípio ativo, nesse caso o vinagre. Se for forte, pode queimar. Então, 6%. Detergente, né? Então, detergente, eu vejo às vezes o pessoal falar, né? Aplica detergente e tal. Mas o detergente, nessa mistura, ele não é princípio ativo. O detergente é um fixador. Então, com o detergente, o princípio ativo, que é o vinagre, ele fixa melhor nas folhas e dá maior durabilidade. Então, ele entra como fixador. Quanto que eu tenho que usar? Olha, não precisa ter medida exata. Se eu estou usando 6% de princípio ativo, que é o vinagre, né? Eu posso utilizar aqui 2%, não precisa mais que isso, como fixador. Ó, ali está o vinagre, coloquei, pode ver que 100 está ali, né? 100 ml, está ali nos 120 ml aproximadamente, que é o 6% de 2 litros. O detergente, ele não precisa ser exatamente, então, mais ou menos aqui, ó, no olhômetro, ó, eu estou colocando aqui, ó, ele vai aumentar um pouquinho, ó, vai entrar mais em 2%, lá, tá vendo? Aumentou um pouquinho, é o suficiente, não precisa mais que isso. Ó, tá aqui, já tá misturado com água, 2.500 ml, né? Tá um pouquinho a mais, que a mesa tá um pouquinho inclinada, mas tá aqui certinho. Também não precisa ser cravado na medida milimétrica, não. Assim, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não faz mal nenhum. Ó. Uma coisa importante, hora de aplicar. O pessoal fala para aplicar de manhãzinha, quando tá fresquinho, à tardezinha, né? Só que de manhãzinho, passado algumas horinhas, dependendo da hora que você aplica, ele já começa a ter o sol em cima. Então, eu sempre, particularmente, eu recomendo, ou eu faço, né? Sempre à tardezinha. Então, pode reparar pelas nuvens, pelo sistema aqui. Eu não li o horário agora, mas agora deve ser alguma coisa em termos de 4h30, quase 5 horas da tarde. Então, eu vou aplicar agora, desde que não chova, ele vai fazer um bom efeito até amanhecer e perde um pouquinho esse efeito forte do vinagre, né? Mais forte, de não queimar a planta. Se aplicar no pleno sol, tem a possibilidade de queimar. Aqui é uma mexerica poncã, uma mudinha nova que eu plantei final do ano passado. Ali também é mexerica poncã.
Ali a laranja, não, é limão Tahiti, laranja Bahia, assim vai. Então tem uma fileira de citro onde eu vou aplicar, né? Então vou mostrar aqui, deixa eu deixar o pulverizador no chão. Ó, então aqui tem umas folhas meias pretinhas. Outro dia o pessoal estava me perguntando como combater a fumagina. A fumagina é de fungo, né? Esse fungo preto, ele dá nos excrementos, nas fezes, justamente de larva minadora, pulgão, esses insetos, que caem na folha e é adocicado. E açúcar, ótimo para proliferação de fungo. Então começa a criar a fumagina preta, né? Então você tem que combater o inseto que está causando a fumagina, é o que estou fazendo. Mas nesse caso não é bem fumagina, na verdade você combate indiretamente, né? Eu estou matando os insetos mesmo que prejudicam a planta diretamente. Aqui todos estão com o mesmo sintoma, tá vendo essas branquicinhas que dá, essas caverninhas que dá nas folhas, aqui ó, né? Isso aqui é larva minadora. E apliquei 2 vezes, pode ver que já está soltando, né, brotos novos aqui, ó. Então praticamente está combatido. Só vou certificar, tem algumas mudas ali que estão um pouco mais atacadas, né? Então eu vou aplicar, mas ó, todos estão com reação boa, ó. Aqui esse pulverizador, aquele de segurar pressão, então eu vou dar pressão e vou molhar a folha, o pé por inteiro, né? Então não é bem lavar, mas assim, todas as folhagens eu vou manter coberto, porque ele elimina, mata esses insetos por contato. Então ele tem que ter contato. Uma coisa também, período de aplicação. Se aplicando mais ou menos uma vez por semana, ou intervalo de 1 semana a 10 dias, é o suficiente. 1 semana tá bom, né? Não pode aplicar muito e falar, eu vou dar uma lavada nas folhas, aí começa a pingar o vinagre preparado, né? Não é muito bom, porque o vinagre, ele deixa o solo ácido, justamente por causa da acidez dele, né? Então não é recomendável que deixe pingando muito, ou vou repetir a dosagem mais vezes, né? Às vezes chove, molha, cai, lava, né? Agora, um pouco, isso acontece. Aí não tem solução para resolver esse detalhezinho. Mas, se aplicando coerentemente no bom senso, umedeceu toda a folha certinho, vai cair uns pinguinhos no chão, não tem problema. O que não pode é exagerar, sobrou aqui, eu vou tacar sem o bico de pulverizador e joga em cima, por exemplo, né? Aí cai aquele monte de vinagre, aí está acidificando o solo. Ó, agora eu estou na parte do limão Tahiti, pode ver que tinha bastante folha atacado, né? Pode ver que está em plena recuperação, bastante broto novo, sem ser atacado, com as 2 aplicações que eu fiz, né? Então eu vou aplicar esse terceiro para confirmar, e depois, como é um produto natural, ele não é tóxico. Então, se por acaso achar que daqui 15, 20 dias tem a necessidade de repetir, olha as folhas atacadas como é que tá. Eu aplico de novo, mas nessa terceira não precisa mais. Ó, mesmo uma mudinha pequena, soltando flor, olha o limãozinho Tahiti aqui, ó. Então, é assim, é fácil comprar? Mas que é bonito de se ver produzindo, é muito bonito, né? Ó. É uma muda novinha, não tem, ó. Olha a marca de larva minadora, tá vendo? Ele faz esse risquinho branco. Ó, aqui, ó. Laranja, bonito. Bom, agora só estou mostrando, eu vou agora aplicar. Para aplicar, na verdade assim, estou gravando sozinho, não tem nem como mostrar, mas não tem segredo. É só molhar, né, com um pulverizadorzinho manual, ou seja, esse que pegue pressão. Outra coisa que o pessoal pergunta muito também, né? Eu também utilizo de vez em quando, óleo de nim. O óleo de nim, ele tem exatamente a mesma função. Só que o óleo de nim, na minha opinião, tem um detalhe, ele tem uma ação fungicida também, né? Só que como inseticida, na minha opinião, ele é um pouquinho mais fraco. Tá? O vinagre, ele também tem uma ação fungicida, porque o fungo não gosta de coisa ácida, né? Então, os dois têm a mesma utilidade. Eu, particularmente, para essa função direta que eu estou fazendo, inclusive mais barato e mais prático de fazer do que óleo de nim. Mas eu uso óleo de nim também. Outra coisa que o pessoal sempre me pergunta, questão de calda bordaleza, né? Eu achei que podia passar calda bordaleza em frutífera normal, nas flores, nessas coisas todas, né? Calda bordaleza,
ele é fungicida, é para combater fungo, não é inseticida, né? E o que faz a ação da cauda bordaleza é o sulfato de cobre. Ele vai cal, mas o cal é justamente que o sulfato de cobre ele é muito ácido, então entra o cal para justamente deixar ele mais neutro, né? Dar esse equilíbrio, né? Aumenta o teor de alcalino. Quando fala pH alto, significa alcalino, não é que é acidez. Acidez é para baixo, tá? Então tem que falar pH baixo, aí é acidez. pH alto significa alcalino, né? Então é assim que funciona essa leitura, interpretação do pH ou da acidez, né? E cauda bordaleza, ele é mais assim, difícil de preparar. Além de ser mais difícil de preparar, tem uma dosagem mais específica para cada tipo de função. Em que estágio que a planta está, tipo de planta que é também. Porque se errar na dosagem, aplicar uma dosagem mais alta no preparo, queima a planta. Então, embora que eu estou falando de citro, por exemplo, em hortaliças, verdura, dependendo do tipo de verdura que é, cauda bordaleza não se utiliza. Utiliza mais vinagre ou óleo de nim. As duas têm uma boa ação. Tem outra erva chamada cavalinha, que também é um fungicida muito bom. Mas eu já utilizei, se tem que comprar pacotinhos prontos de cavalinha na realidade, então já fica uma outra conversa, né? Assim, nesses produtos, praticamente, no caso de vinagre, encontra em qualquer canto, né? E no caso do óleo de nim, na maioria das casas que vende produto pecuário, costuma ter hoje em dia. Fora os nim natural, que eu tenho acesso a nim natural, só que eu tenho que preparar, demora 24 horas, então é mais trabalhoso. Bom, eu estou aqui usando especificamente para larva minadora, mas pulgão, nesses brotos novos, quando está saindo broto novo, flores, né? Ataca muito citros. Então, ela tem a mesma função, aliás, combate muito bem pulgão, mosca branca, né? Mosca branca, que é aquele que transmite virose em tomateiro, né? Acaba com o tomateiro. Mesma coisa, ele se aloja debaixo da folha, e como está debaixo da folha, você tem que ter o cuidado de aplicar embaixo também, porque ele elimina, mata, né, por contato. Bom, essas são as principais informações. Muita gente me pergunta por que tem formiga andando para lá e para cá nessas situações. Formiga é aliado do pulgão, por exemplo, né? Como o excremento é adocicado, a formiga vem comer esse excremento. E conforme ele anda para lá e para cá, acaba levando mais pulgão, né, espalhando na planta. Então, aquelas formigas, quando você termina eliminando, por exemplo, o pulgão, acaba a tal fumagina, que acaba não tendo excremento, que vira açúcar, e açúcar cria esse fumagina, e acaba o trânsito de formiga também. Então, são coisas que uma coisa está ligando com o outro, e a gente vai eliminando, né? Às vezes o pessoal pergunta de outras coisas, mas não vou esticar muito o assunto, senão o vídeo não termina, né? Questão de pH, eu falei muito em pH, questão de acidez, né? pH, traduzindo, é potencial de hidrogênio. Então, pH significa potencial de hidrogênio, é um fator que mede, né, a acidez. Essa escala, né, do pH vai de 0 a 14, para baixo é ácido, para cima é alcalino. 7 seria o neutro. Só que a maioria das plantas, muita gente pode achar, então o neutro seria bom. Não, não é. A maioria das plantas, ele gosta assim de solo ligeiramente ácido. Então, na casa de 6, no máximo 6,5, digamos 5,89 a 6,3, né? Essa casa seria o que a maioria das plantas gosta. Exceto alguns, por exemplo, mandioca, né? Eles toleram, inclusive gostam de um solo um pouquinho mais ácido, algo em torno de 5,5, né? Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, nessa casa. Mas aí a particularidade, senão a conversa fica muito longa, eu queria mostrar mais essa questão da aplicação do vinagre.